Você já percebeu que a noite é o momento mais vulnerável da nossa vida? Pense comigo. Durante o dia, você tem controle sobre os seus passos, suas escolhas, suas palavras. Mas quando o corpo se entrega ao sono, você não tem mais domínio sobre nada. Seus olhos se fecham, seus pensamentos se dissolvem, seu coração bate em silêncio. E é exatamente ali, no instante em que você descansa, que o mundo espiritual continua a se mover em volta de você. Padre Pio, o santo de Pietrelcina, sabia disso com uma clareza assustadora. Ele não só percebia a luta invisível que se intensificava quando os homens dormiam, como também alertava seus filhos espirituais. Nunca vá dormir sem antes selar sua noite com uma oração. Não é exagero, não é superstição, é proteção real. A oração noturna é a chave que fecha as portas da alma para o mal e abre as janelas para a graça de Deus. Imagine por um instante, quantas vezes você foi dormir carregando mágoas, preocupações, medos ou culpas? Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro e ficou rolando, incapaz de encontrar paz? É nesse momento que a oração ensinada por Padre Pio entra como bálsamo e como espada. Bálsamo porque cura o coração antes do descanso. Espada porque defende a alma de ataques invisíveis. Há uma sabedoria profunda nesse conselho. A forma como você termina o dia molda a forma como você começa o próximo. Se você adormece mergulhado em fé, confiança e entrega, acorda revestido de força e esperança. Se adormece em desespero, ansiedade e vazio, o amanhecer já nasce cansado. Padre Pio entendia esse mistério espiritual e por isso insistia: nunca feche os olhos sem antes elevar sua alma a Deus. Mas qual é essa oração? Antes de revelar as palavras exatas, é importante entender o cenário espiritual. Padre Pio dizia que a noite é um campo onde a batalha espiritual se intensifica. Enquanto o corpo descansa, a alma continua desperta e aberta às influências. Ele mesmo relatava como, durante as madrugadas, sofria ataques do inimigo que tentava desestabilizá-lo com visões, ruídos, golpes e até marcas físicas. Era durante a noite que os demônios mais se aproximavam, tentando enfraquecer sua confiança. Mas era também durante a noite que ele vivia seus momentos mais íntimos com Cristo e com a Virgem Maria. Muitas vezes, passava horas em oração diante do crucifixo, transformando a escuridão em santuário. Para ele, a oração antes de dormir não era uma opção devocional, era uma necessidade vital, como respirar. E é por isso que ele recomendava a todos os fiéis que nunca deitassem sem rezar. As últimas palavras ditas antes de fechar os olhos deveriam ser dirigidas a Deus, e não ao medo, à raiva ou à distração. Ele aconselhava que cada pessoa, ao se recolher, fizesse um exame breve de consciência, pedisse perdão pelos erros do dia, agradecesse pelas graças recebidas e entregasse sua alma aos cuidados do Senhor. O santo lembrava constantemente que ninguém tem a garantia de acordar no dia seguinte. A noite pode ser para qualquer um a última. E como você gostaria de encontrar a eternidade? Com a alma aberta em oração ou fechada em distração? Padre Pio deixou uma oração simples, mas carregada de poder, que resume esse espírito de entrega. Senhor, nas tuas mãos entrego este dia que passou. Perdoa os meus erros. Aceita minhas pequenas virtudes e recebe o meu descanso como oferenda. Maria, minha mãe, cobre-me com teu manto. Anjos do Senhor guardem meu sono. E se esta noite for a última, recebei-me na luz eterna. Essas palavras têm uma força tremenda porque unem 3 movimentos: o reconhecimento do dia que passou, a confiança no descanso e a esperança no céu. Ao rezá-la, você limpa a alma, se protege e se prepara tanto para o amanhã quanto para a eternidade. Repare como essa oração se divide em gestos espirituais profundos. Primeiro, o ato de entregar o dia. Você não carrega culpas ou fardos para o travesseiro, você coloca tudo nas mãos de Deus.
Segundo, o ato de pedir perdão. Você reconhece falhas, mas não se condena, deixa a misericórdia de Cristo curar a alma. Terceiro, o ato de agradecer, pequenas vitórias, bênçãos discretas à própria vida. Gratidão é chave para atrair novas graças. Quarto, o ato de invocar proteção. A Virgem Maria como mãe que cobre, os anjos como guardiões atentos. Quinto, o ato de se preparar para a eternidade. Se esta noite for a última, que eu acorde no céu. É um roteiro espiritual completo em apenas algumas linhas, mas com efeitos profundos. Agora imagine se essa oração se tornasse hábito em sua vida. Todas as noites, antes de dormir, você se coloca diante de Deus e reza assim. Aos poucos, a ansiedade da noite vai se dissolvendo, a mente encontra paz, o coração se fortalece. O sono deixa de ser apenas descanso biológico e passa a ser encontro espiritual. Você acorda diferente. A vida começa a se organizar de dentro para fora. Não é mágica, é disciplina espiritual. Padre Pio dizia: a oração é a chave que abre o coração de Deus. E quando essa chave é usada na última hora do dia, o coração de Deus guarda sua noite inteira. Muitos devotos que começaram a praticar esse conselho relatam transformações profundas. Uma jovem mãe contou que sofria de insônia crônica, mas ao adotar a oração de Padre Pio antes de dormir, passou a descansar em paz e acordar renovada. Um trabalhador relatou que vivia com pesadelos recorrentes de perseguição, mas depois de começar a rezar todas as noites, os sonhos mudaram, tornaram-se serenos e cheios de símbolos de esperança. Uma idosa afirmou que vivia angustiada, com medo da morte, mas com essa oração, passou a se deitar em paz, dizendo: se for hoje, estou pronta, porque me entreguei a Deus. Esses testemunhos mostram que não se trata apenas de um conselho piedoso, mas de uma prática que muda realidades. Há ainda outro aspecto poderoso dessa oração. Ela não se limita a proteger você, mas alcança também sua família. Quando um pai ou uma mãe ora antes de dormir, sua casa inteira recebe a bênção. É como se o teto espiritual do lar fosse reforçado, criando um campo de paz. Muitos santos falavam do poder da oração de uma única pessoa em benefício de todos ao redor. E Padre Pio, com sua visão espiritual aguçada, percebia isso com clareza. Ele afirmava que uma oração feita com fé antes de dormir é como uma lâmpada acesa na escuridão, iluminando não apenas quem reza, mas também quem compartilha aquele ambiente. Mas há um detalhe que precisa ser dito. Não adianta rezar de forma automática, como quem repete palavras sem vida. Padre Pio insistia na importância da sinceridade do coração. É melhor uma frase dita com fé verdadeira do que longos discursos vazios. Quando você fizer essa oração antes de dormir, faça com atenção, mesmo que esteja cansado. Respire, feche os olhos, coloque o coração em cada palavra. Imagine-se realmente entregando o dia a Deus, sendo coberto pelo manto de Maria, cercado pelos anjos. Visualize essa proteção. A imaginação, quando guiada pela fé, torna-se ferramenta poderosa. Padre Pio dizia: a oração feita com fé sobe ao céu como uma flecha de luz. Outro ensinamento importante: essa oração não substitui os sacramentos nem a vida cristã, mas os sustenta. Ela é um apoio diário, um gesto de perseverança. Assim como você não vai dormir sem trancar a porta de casa, não deve dormir sem trancar as portas da alma. Pense em quantos cuidados você tem com o corpo antes de deitar. Escova os dentes, organiza a cama, ajusta a temperatura. Por que não ter também o cuidado com a alma, que é eterna? Padre Pio entendia que o ser humano é corpo e espírito, e que o cuidado espiritual é ainda mais essencial. Agora imagine comigo uma cena. Você se prepara para dormir, mas ao invés de carregar preocupações, você apaga a luz, ajoelha-se ao lado da cama e faz essa oração. Naquele instante, o quarto escuro se torna lugar sagrado. Os anjos se aproximam, Maria estende o manto, Cristo recebe sua entrega. Você deita não sozinho, mas acompanhado pela presença divina.
O sono se transforma em liturgia silenciosa. E se o amanhecer vier, você acordará com leveza. Se não vier, você terá fechado os olhos na terra para abri-los no céu. É por isso que Padre Pio dizia: quem reza se salva, quem não reza se perde. Esse conselho é simples, mas é exatamente na simplicidade que reside o poder. As grandes mudanças começam em pequenos hábitos. O mundo moderno nos empurra para a cama com o celular na mão, a mente poluída por notícias, redes sociais, preocupações. É como se adormecêssemos já derrotados. Padre Pio nos propõe outro caminho. Desligue tudo e entregue-se a Deus. Troque a última rolagem de tela pela última oração do dia. Troque a ansiedade pela confiança. Troque o peso pela leveza. Nunca vá dormir sem fazer esta oração. Não como uma superstição, mas como uma declaração de fé e como um ato de amor. E é aqui que eu quero te desafiar. Hoje, quando a noite chegar, antes de fechar os olhos, pare tudo e reze assim: Senhor, eu te entrego este dia. Maria, cobre-me com teu manto. Anjos, guardai meu sono. E se esta noite for a última, recebe-me na tua luz. Repita com fé. E amanhã, quando acordar, perceba a diferença. Faça isso por 7 noites seguidas e observe como sua mente, sua casa, sua vida começam a mudar. É a prática constante que abre espaço para milagres. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a tua oração. Aplique isso à sua noite e veja como as manhãs se tornam mais leves. E agora eu te faço um convite. Se esse ensinamento falou ao seu coração, escreva nos comentários a frase: eu nunca mais vou dormir sem orar. Essa frase é um compromisso público, uma declaração que fortalece sua decisão. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo guias espirituais como este, que alimentam sua fé e organizam sua vida interior. E deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam aprender a selar suas noites com oração. Juntos podemos criar uma corrente de fé que ilumina a escuridão do mundo. Lembre-se, nunca vá dormir sem fazer esta oração. É um gesto simples, mas é a diferença entre adormecer vulnerável ou protegido, entre acordar cansado ou renovado, entre viver ansioso ou viver em paz. Padre Pio avisou, e os santos nunca avisam em vão. Hoje é o dia de começar esse hábito. Que a sua próxima noite seja diferente, que o seu descanso seja guardado e que a sua vida inteira seja transformada pelo poder dessa oração.